Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar iniciando então dentro de alguns instantes. Que bom que vocês estão aí conosco. Hoje nós vamos conversar sobre a busca de oportunidades através das redes sociais, enfatizando principalmente o LinkedIn como uma ferramenta e uma rede também social de busca de oportunidades. Então, sejam super bem-vindos. Vocês, a qualquer momento, já podem lançar perguntas, né? Essas perguntas vão passar por um filtro e vão chegar algumas perguntas aqui para mim. E aí eu vou, então, estar compartilhando aqui com vocês também dessas dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Então, é uma alegria estar na companhia de vocês. Eu sou a Luciane, vocês podem me chamar de Lu, que é um pouco mais fácil de lembrar. Eu sou consultora de carreira, psicóloga também, e eu faço então parte, né, do grupo de consultores da Simplist, e hoje venho dividir com vocês informações em relação ao LinkedIn, como que a gente pode utilizar essa plataforma da melhor forma para buscar oportunidades, sempre a qualquer momento, mas digo a vocês que nesse momento em especial, onde a gente vive nessa questão da pandemia, cada vez se fazem mais necessários estes recursos que a gente pode utilizar de forma online e há grandes oportunidades nesses canais e muitas vezes a gente não sabe usar todos os recursos que estão à nossa disposição. Então, a proposta dessa nossa atividade de hoje é justamente que vocês possam usar da melhor forma esses recursos que já estão à disposição de vocês, tá certo? Eu também vou lançar uma pergunta aqui, tá? Agora que a gente está iniciando, eu tenho uma pergunta para vocês em relação a justamente essa plataforma chamada LinkedIn. Eu gostaria de saber quem que está aqui na nossa aula que já tem acesso a essa rede, né? Se vocês têm acesso, se vocês já estão usando regularmente ou não. Então, tem uma pergunta e uma consulta que eu vou abrir, vou pedir para que vocês preencham para depois a gente ter esse panorama aí, tá bem? Então, vamos lá. Já possui conta no LinkedIn? Essa é a pergunta, então, essa consulta que está aberta aí para vocês. É super importante a participação, né? Já vão clicando aí. E aí eu quero ter esse panorama antes que a gente inicie, de fato, aqui o nosso conteúdo. Uhum. Perfeito. Mais uns segundinhos aí. Ok. Vou fechar então a pesquisa. Apareceu. Até posso compartilhar já aqui com vocês. Nós temos 29% que sim, que usa regularmente, bacana. 49% que sim, mas não utiliza muito. E 22% que não tem ainda a sua conta, né, nesse recurso. Perfeito. Super obrigada, gente, né, pela participação de vocês. Agora a gente já tem, então, esse levantamento. E depois eu tenho uma outra pergunta, mas é só mais para o final, tá? Então agora eu vou voltar aqui para a gente fazer a apresentação. Espero que esteja aparecendo aí para vocês, tudo certo? Tá? Muito bem. Olha só, existe inclusive uma teoria que diz que nós temos facilmente acesso a qualquer pessoa que nós, de alguma forma, queremos ter acesso, independente de onde essa pessoa mora, né? Não precisa ser no nosso país, independente do nível de status social, enfim, qualquer pessoa da face da Terra, nós teríamos, a partir dessa teoria, o entendimento de que, através de 6 contatos, nós conseguiríamos chegar até qualquer pessoa da face da Terra,
né? Através dessa lei dos 6 graus, né? Que é a do Stanley Milgram. Talvez se vocês quiserem se aprofundar e conhecer um pouco mais, né? Legal saber a referência. E com as redes sociais, e especialmente aqui a gente tratando um pouquinho mais, dando ênfase para o LinkedIn, hoje a gente consegue ter acesso às pessoas de forma ainda mais facilitada. Nós nem precisamos de 6 graus. Eu não preciso contatar um conhecido, que vai contatar um outro amigo, que vai chegar em outro conhecido e que vai chegar lá na pessoa de destino para quem eu gostaria de colocar a minha mensagem, fazer alguma comunicação. Mas diretamente, ou talvez usando 1 ou 2 graus, né? Uma pessoa que conhece outra pessoa, a gente pode sim chegar numa rede muito especial, um networking que nós chamamos, e que pode sim trazer muitos benefícios para a nossa vida e em especial para a nossa carreira também, né? Então, dito isso, vamos para algumas particularidades dessa rede que vem crescendo no mundo inteiro, com milhões de usuários, e que no Brasil também está num grande crescente. E sim, às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas eu já tenho outras redes sociais, para que eu vou ter mais uma? É mais um tempo envolvido, né? Porque eu vou ter que ter uma dedicação para interação. Será que vale a pena? Né? É um questionamento que às vezes a gente nos coloca. Como tem a facilidade de que o acesso pode ser também por aplicativo, no nosso celular, no nosso smartphone, então esse acesso fica ainda mais facilitado, né? Às vezes, num primeiro momento, as pessoas têm uma certa resistência, né? De uma rede nova, de às vezes não saber onde é que clica, que botão, o que faz, quais são exatamente as funcionalidades. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns dos recursos e a pergunta que eu vou lançar no final é justamente assim, o porquê vai ter valido a pena essa nossa aula de hoje. E eu gostaria muito, assim, o meu objetivo aqui, tendo organizado a aula e estar conversando com vocês, é para que a gente possa, até o final aqui da nossa atividade, que todos nós, ou boa parte de nós, saiamos daqui com alguns insights, com algumas melhorias que vocês podem implementar nas redes de vocês, em especial no LinkedIn, e também, enfim, outras estratégias que vocês podem estar buscando para garimpar vagas e para se colocar, aplicar para essas vagas e, quem sabe, gerar, sim, a empregabilidade. Seja para quem está desempregado, né, está buscando com mais urgência uma recolocação, seja para quem está super bem empregado, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se recomenda, eu, enquanto consultora de carreira, recomendo que vocês sempre estejam desenvolvendo a carreira de vocês e também olhando o que a gente tem aí à disposição no mercado de trabalho, certo? Nós não precisamos e não devemos, de forma alguma, ficar alheios ao que está acontecendo por conta de que a gente está empregado, né? Nós temos que sim estar de olho no que o mercado está praticando, inclusive para averiguar se a nossa taxa de empregabilidade, se eu saísse hoje do meu trabalho, se eu teria facilmente essa recolocação. Né? Que critérios que estão sendo exigidos? Será que eu atendo a esses requisitos? O que eu tenho que buscar? Né? Além da formação acadêmica da faculdade, né? Que cursos complementares eu preciso buscar? Que experiências, de repente, eu posso me organizar para ter? Ou ainda a prática de um idioma, certo? Algum trabalho voluntário que eu possa fazer. E isso pensando de maneira presencial ou remota, certo? Sempre com esse olhar para essas duas modalidades, visto a circunstância que nós estamos neste momento. Bem, então falando para vocês, então fiquem sempre à vontade para colocar aí as perguntas, depois eu vou abrir um espaço para responder algumas delas e sigo então aqui com vocês. Bem, no início ali a gente vai ter um feed de notícias, então onde vai estar aparecendo
os contatos que nós temos na nossa rede, né? Pessoas que nós nos conectamos. E a qualquer momento a gente pode se conectar com outras pessoas, inclusive existe uma particularidade do LinkedIn que nós podemos sim se conectar com pessoas que a gente nunca viu, certo? Porque ela justamente é uma rede profissional para que a gente possa fazer conexões profissionais. Então, é super comum que a gente sim estabeleça contato com pessoas de empresas que a gente tem interesse, ou mesmo de áreas que são interessantes para nós, certo? Então, esta é uma orientação importante. Não fiquem acanhados, encabulados de fazer um contato, ou mesmo de adicionar alguém que não seja ali do convívio de vocês, certo? O que é o ideal, o recomendado? Que nós possamos, pelo menos uma vez por semana, ou quem sabe até o ideal seria 2 vezes por semana, fazer uma publicação no LinkedIn. Compartilhando alguma notícia, alguma matéria relacionada à nossa área, ou mesmo você mesmo pode criar um artigo, né, um texto um pouquinho maior sobre uma temática, ok? Ou mesmo alguma postagem, você talvez fazendo um curso com a foto da tela, até mesmo a foto dessa tela da nossa aula de hoje, você pode sim publicar lá no LinkedIn, porque é uma atividade relacionada a uma atividade profissional, certo? Ou mesmo acadêmica, você pode estar estudando, de repente fazer uma foto, publicar, ou mesmo escrever um texto, certo? Tem essa particularidade de que são conteúdos mais específicos para questões profissionais e questões acadêmicas do que numa rede social aberta, como Facebook, Instagram, que a gente coloca publicações da nossa vida como um todo, né? Mais da vida social do que propriamente do trabalho. Embora lá sim a gente também possa colocar publicações do trabalho e da nossa vida acadêmica, porque inclusive são pessoas do nosso convívio que podem nos procurar para nos indicar uma vaga, ou mesmo para buscar por um serviço que nós possamos prestar, né, de acordo com a nossa trajetória, ok? Então é super válido que a gente possa publicar, pelo menos eventualmente, conteúdos nas nossas redes sociais, não exclusivamente no LinkedIn, sobre questões de trabalho, certo? Bem, dito isso, então, assim como em outras redes sociais, a gente pode colocar foto, pode escrever, pode inclusive gravar, né? Pode até colocar um vídeo ao vivo ali a rodar, certo? Então é fácil, é bem funcional, os botões são autoexplicativos, é uma questão da gente ir fazendo alguns testes. Depois disso, tem alguns detalhes importantes que eu preciso trazer para vocês. Ali na minha rede, a gente tem acesso às nossas conexões, certo? Onde a gente pode procurar por pessoas, ok? Como eu falei há pouco, empresas do nosso interesse, ou ainda pessoas da área que a gente quer se aproximar, certo? Nem sempre nós estamos trabalhando já na área que a gente tem pretensão. Então, é bacana que a gente possa ir se colocando nesse lugar onde nós queremos chegar, tá? Nessa área, tendo essa aproximação. Ali no item vagas tem um item bem importante, aí que eu quero chamar super atenção de vocês, porque o LinkedIn ele também serve como um canal de divulgação de vagas. As empresas divulgam as suas vagas dentro do LinkedIn e cada vez mais. Eu já orientei, né, enquanto consultora de carreira, várias pessoas que conseguiram recolocação por meio do LinkedIn. Foi a ferramenta mais eficiente. Então, por isso que eu sou super defensora desse recurso, porque eu vejo na prática que ele funciona. Então, ali nos alertas de vaga, vocês podem, inclusive, mapear que tipo de vaga que é do teu interesse, né? Inclusive, ali tem um botãozinho, né, que eu coloquei aqui nessa tela, que vocês podem ativar. Se não for ativado esse botão, você não vai receber alerta de vagas. Então, isso é um detalhe super importante. É preciso assinalar aquele botão, ativar ele,
para que você comece a receber as vagas. Aí você vai decidir se é para meio período, se é para turno integral, que tipo de atividade, a quantos quilômetros da sua localização, tá? E assim por diante. E a partir disso vão chegar então esses alertas para você, enfim, ao longo da semana, e aí se você se interessar por uma vaga, pode fazer a sua candidatura. Inclusive, além de você visualizar as vagas e fazer as suas candidaturas, os RHs das empresas que têm uma conta especial dentro do LinkedIn, né, que é uma conta empresarial, elas têm acesso às pessoas que têm esse botão ativado e elas também podem te procurar por conta própria, né, pela sua área, certo? E aí eu vou dar alguns macetes para vocês super importantes aqui, já dentro de alguns instantes, para que vocês sejam mais facilmente encontrados também pelos RHs. Tá? Muito bem. Depois desse slide aqui, eu vou abrir, vou já responder aqui algumas perguntas que chegaram, certo? Bom, no mesmo item vagas, a gente tem como ali clicar na opção empresas. Vejam que ali tem a opção de pessoas, vagas, conteúdo, instituição de ensino, grupo. A gente também pode procurar por empresas para seguir. O que que acontece? Se eu começo a seguir empresas que são do meu interesse, quando ela abrir uma vaga, vai aparecer essa notificação para mim, né? Então, vai aparecer lá no meu feed de notícias e só vai aparecer para quem segue aquela empresa. Então, é super válido que você siga várias empresas que são do teu interesse. Faça essa lista de empresas de interesse e comece a seguir elas no LinkedIn, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui já nas perguntas que chegaram para mim. E na sequência a gente continua, tá? Então, vamos lá. Quem não possui muita experiência, é válido fazer uma conta no LinkedIn? Digo a vocês que sim, né? Que sempre é válido, né? Mesmo quem não tem experiência. Claro que quem está perguntando, imagino que já conheça um pouco da plataforma. Lá nós colocamos o nosso currículo. E se você não tem muitas experiências, o seu currículo ele vai ficar sem a bagagem de experiência profissional, ou com poucas experiências ali, talvez nem relacionadas à área, mas você tem ali o teu percurso acadêmico. O que eu sempre costumo indicar? Que quem ainda não está na área do seu interesse, que não tem experiência, e por conta disso tem dificuldade de entrar naquela área, que veja quais são os requisitos que as empresas estão pedindo. De repente, você pode fazer cursos relacionados, cursos complementares, às vezes de um software específico, né? Então, pode ter alguns diferenciais, ou mesmo algum tipo de trabalho voluntário relacionado àquela área, porque já vai contar como uma experiência de trabalho, certo? Então, ainda assim, é super válido ter a conta, principalmente pelo networking que você vai estabelecendo. E como a gente diz, quem é visto é lembrado. Então, se você está ali na rede, está publicando pelo menos uma vez por semana, ou de preferência 2 vezes por semana, o seu nome vai estar aparecendo ali no feed de notícias das pessoas que fazem parte das suas conexões. Naturalmente, as pessoas vão ir associando você, então vá colocando enfim, estudos que você está fazendo, coloque textos, compartilhe material, tá? Se mostre um profissional interessante, porque é uma forma de as pessoas também olharem mais para você. E você atingir o seu objetivo, né? Se o seu objetivo é de buscar uma colocação, certo? Segunda pergunta. Sou PCD e estou tendo dificuldade para localizar vagas destinadas a deficientes. Há alguma forma diferente? Eu vou te dizer o seguinte, eu não consigo ver aqui os nomes, tá? Mas tem a possibilidade de você, na hora que clica na opção alerta de vaga, escolher algumas especificidades.
Teria que checar, agora eu não estou lembrada, se tem essa opção também de marcar como pessoa com deficiência, né? Que aí, inclusive, tem muitas empresas que no próprio site, às vezes quando divulgam as vagas, colocam lá, né? Vaga preferível, né? Que seja uma pessoa com deficiência. Então, veja, talvez até enquanto aqui a gente está falando, se tu quiseres dar uma olhadinha, para mim é um pouquinho mais complicado de olhar aqui nesse mesmo momento, mas qualquer coisa também depois a gente conversa no privado, tá bom? Eu depois vou deixar minhas redes de contato, a gente pode manter contato, certo? Uhum. E mais uma pergunta, então, antes de eu dar sequência, depois a gente vê outras perguntas novamente. Como utilizar as hashtags na busca de uma nova oportunidade? Ótima pergunta, né? É importante colocar as hashtags, elas nos ajudam a aparecer mais, né? Se a gente usa uma hashtag que ela é mais usual, então é interessante você averiguar quais são as hashtags da tua área e mesmo alguma hashtag relacionada com em busca de oportunidade, né? Oportunidade de emprego, certo? Então é legal dar uma olhada, inclusive, nas hashtags que são da tua área específica, por exemplo, administração, né? Recursos humanos, fisioterapia, enfim, e colocar a hashtag também específica da sua área. Analista de recursos humanos, analista financeiro, certo? Consultor de vendas, ok? Uma ótima pergunta, excelente essa pergunta. As hashtags nos ajudam muito, assim, a aparecer mais no feed de notícias e, inclusive, então, ser mais percebido em qualquer rede social. E cada rede social tem as suas mais populares. Ótimo. Além, então, dessas opções que a gente estava vendo, aqui eu quero focar um pouco, assim, que tem alguns elementos bem legais para vocês implementarem aí na sua conta. No item visualizar perfil, nós temos a possibilidade de trocar a capa, né? Então, ao invés de usar aquela capa padrão do LinkedIn, né? Nós podemos personalizar. Então, ali eu tenho um exemplo de uma profissional que é da área de redes sociais, então já dá para perceber pela própria capa dela as atividades que ela está inserida, né? Assim como eu coloquei o exemplo ali da capa que eu tenho usado atualmente, que como a minha área ela é relacionada a desenvolvimento humano, né? Então eu coloquei uma foto minha mesmo, né? Com um cenário ali de natureza e tal, que eu acho que tem conexão com a atividade, enfim, que eu faço, comigo, na verdade, né? Com a questão de desenvolvimento humano. Então, vocês podem montar a sua própria capa ou escolher uma foto que está mais relacionada com a sua área, porque já de cara chama a atenção quando entrarem no seu perfil. Poucas pessoas têm feito isso, geralmente o pessoal usa aquela capa padrão do LinkedIn, certo? E bom, a foto também é importante que ela seja uma foto mais profissional, ou uma foto, enfim, que você apareça de maneira frontal e seja fácil de te identificar, tá ok? Existe a possibilidade de nós colocarmos um título logo abaixo do nosso nome. O que eu chamo a atenção neste momento? Que é através deste título que os recrutadores nos encontram no LinkedIn. Né? Então, um recrutador lá de uma empresa está procurando analista financeiro. Ele vai colocar lá, financeiro, por exemplo, né? Ou analista financeiro. Se você não tem aquela palavra-chave, você não vai aparecer naquele filtro. Então, coloque, você pode colocar mais do que uma palavra, certo? Analista, consultor, sempre com o nome relacionado, financeiro, comercial ou de recursos humanos, tá? No meu caso, orientadora de carreira ou consultora de carreira, tá bem? Professora, ou atividade que eu desenvolvo, né? Pela qual eu quero ser localizada dentro da plataforma.
Ah, mas Luciane, eu trabalho numa área e estou buscando em outra área. Você pode colocar a área que você está pretendendo, não precisa ser a sua atividade atual. Se você não colocar nada lá no título, o LinkedIn copia o seu cargo atual para o título, ok? Por isso que para algumas pessoas aparece a mesma informação, mas você no título pode colocar outros nomes relacionados com as suas pretensões atuais, né? E não necessariamente o seu cargo atual. Entendido essa parte? Qualquer coisa vocês perguntem aí, tá bem? Isso é um ponto bem importante. Olhe os nomes, as palavras-chave, os nomes das próprias vagas que aparecem anunciadas, que nomes são esses? Às vezes o nome ele aparece em inglês, né? Ou tem alguma especificidade, então é bacana você olhar. Na opção sobre, tem um ponto bem importante, crucial aí, que é o seu resumo profissional. Ali a gente faz um pitch de apresentação, ok? Onde você fala um pouco sobre a sua formação, né? Você faz um resumo profissional. Se você tem conhecimento numa determinada atividade, tanto faz se for experiência ou se for somente um conhecimento mais acadêmico. Aqui a ideia é você vender, digamos assim, você enquanto profissional, para que quem olha para essa parte chame a atenção e ela tenha vontade de continuar olhando o seu perfil e, inclusive, te convidar, quem sabe, para uma entrevista, né, para alguma etapa de um processo de seleção. Certo? Então, olhem, se inspirem em alguns exemplos da área de vocês, que vocês entrarem, derem uma olhada e montem o seu. Dedique um tempo para montar essa parte do resumo, tá? E ali na opção carregar, a gente tem inclusive como colocar o nosso currículo em formato PDF, porque caso algum recrutador entre lá, goste do nosso perfil, para não precisar pedir o nosso currículo ali pelo inbox, ele já pode facilmente salvar para ele ali o teu currículo em PDF, tá? Que mais? Nós temos a possibilidade de personalizar a nossa URL, ok? Que fica lá em cima no navegador. Então, que é www.linkedin.com/in, né, que é a extensão do LinkedIn, barra, e aí ali ele cria um nome aleatório, certo? Um nome e um código. Ao invés de você deixar esse que aparece padrão, é possível personalizar. Então, é mais fácil das pessoas te localizarem e, inclusive, de você divulgar o seu canal de contato pelo LinkedIn, certo? Então, a minha sugestão é que vocês mudem lá essa URL, tá? Ali na opção de editar perfil, tá? Eu tô com as setinhas ali mostrando para vocês terem uma ideia de onde é que a gente encontra essa informação. E aí, bem, logo na sequência, a gente vai para o histórico, onde a gente coloca, então, as informações do nosso currículo, que vai desde as experiências, formação acadêmica, alguns certificados que você teve, de cursos que fez, né? Trabalhos voluntários, ok? Tudo aí dentro desse tópico. É possível colocar competências, então, pessoas que te conhecem, elas podem assinalar que você tem competências específicas, por exemplo, em algum software, em algum idioma, ou mesmo alguma habilidade mais interpessoal, de comunicação ou de negociação, entre outras, tá? As pessoas podem ir pontuando, pessoas da tua rede de contatos. Aqui na opção conquistas, a gente pode adicionar projetos, algum prêmio que você tenha recebido, mesmo algum idioma, publicações, tá? Para quem é da área mais acadêmica, ok? Então a gente vai olhando ali e abastecendo, na verdade, com as nossas informações, ok?
E aí vem agora um ponto bem legal, que são as informações adicionais, onde a gente consegue pedir uma recomendação para pessoas também que já trabalharam com a gente ou foram nossos colegas, não só de trabalho, pode ser da faculdade, algum professor, algum chefe, certo? Nós podemos pedir uma recomendação mais formal, que não é só assinalar uma competência, mas que é a construção de um parágrafo a nosso respeito. Então, assim como eu posso pedir para outras pessoas fazerem para mim, eu também posso fazer recomendações de pessoas que eu recomendo, tá? Isso é bem bacana e isso dá credibilidade para você enquanto profissional. Eu sugiro que vocês pelo menos peçam umas 2 ou 3 recomendações e façam também para as pessoas da sua rede, que, claro, vocês têm mais proximidade. Não dá para a gente recomendar uma pessoa que a gente nem conhece ou que a gente conhece pouco, tá? E tem a opção também de salvar o nosso próprio LinkedIn em formato PDF para ter esse currículo também como currículo para levar, né, em algum processo de seleção, se a gente quiser, com essas informações que estão aí no LinkedIn, tá bem? Eu vou ver mais perguntas aqui antes de dar sequência, certo? Tá? Vamos lá, então. Aqui. A Gisele, agora apareceu o nome, tá? Aquele filtro da foto Open to Work é interessante colocar, né? É bacana, sim, tá? O que eu não recomendo a vocês? Adorei tua pergunta, porque já me lembrei de uma outra coisa também. Algumas pessoas no título colocam buscando recolocação, desempregado, né, no título. Não é um bom lugar para a gente colocar esta informação. Porque, como eu disse a vocês, o título é uma forma de nós sermos localizados. Um RH não vai procurar desempregado, ok? Ele vai procurar uma área específica. Então, no título é importante que a gente coloque, sim, né, a nossa especificidade, a nossa área de atuação, pelo menos da nossa pretensão atual, e a gente pode sim colocar o filtro Open to Work, né? Estou aberto, né? Uhum, ótimo. E na opção alerta de vaga, tá? No alerta de vaga, sim, a gente, se eu estou, por exemplo, assim, vamos supor que eu não estou procurando um emprego, eu quero ter o meu LinkedIn para networking, né? Para estabelecer contatos, para estar tá vendo o que, que o mercado está ofertando. Eu não preciso deixar aquele alerta ativado, né? Mas se porventura eu quiser, mesmo que eu estou contente com o meu trabalho, só para ver as vagas que estão por aí, o que está acontecendo, eu posso também fazer isso, tá? Então, ter esse alerta de vaga, sim ou não. É uma decisão de cada um, de repente ativa por um tempo, vê se começar a te incomodar, porque você, né, não está prestando atenção nisso agora, pode desativar a qualquer momento. Isso a gente vai ajustando, é uma configuração. Quem é estudante ou estagiário? Qual o melhor título, graduando ou estagiário? São títulos interessantes? São títulos interessantes, tá? Eu sugiro que, por exemplo, assim, você não coloque só estagiário, né? Então, você pode colocar estagiário de comércio exterior, né? Assistente de logística, né? Que você coloque além de estagiário, porque a gente pode colocar mais do que um nome no título. Eu sugiro você colocar 2 títulos ou até talvez 3 títulos no máximo, tá? De atividades relacionadas. Por exemplo, alguém pode pôr coordenador coordenador de atendimento ao cliente, né? Gerente de pessoas, sei lá, coisas que têm relação, mas que às vezes têm nomes diferentes,
porque aí é mais fácil de a gente ser localizado de alguma forma. Então, você pode sim colocar estagiário, recomendo fortemente, mas coloca também a área. E não coloca só graduando, né? Acrescenta também essa outra questão. Ótimo. Vamos ver o próximo, então. No resumo, dá para entrar mais em detalhes também, que é quando a gente tem aquele parágrafo ali falando um pouquinho mais a nosso respeito. Daí ali eu posso colocar graduando, né, em tal área, com conhecimentos em tais e tais atividades. E outra pergunta da Daiane, também adorei. Vale a pena o LinkedIn Premium? O que eu digo a vocês? O LinkedIn Premium, ele até está aqui no material, ainda vou falar para vocês, já vou antecipar agora. O LinkedIn Premium, nós podemos assinar por 30 dias gratuitos. Eu recomendo que vocês façam o teste, mas tem que estar disposto a, por 30 dias, fazer um teste. Aproveitar os recursos que tem adicionais. Quais são as vantagens do Premium? Tá? Já vou dizer para vocês, algumas delas. Tem como você, por exemplo, fazer alguns cursos na plataforma Learning do LinkedIn. Então, tem lá curso de gestão da produtividade, gestão do tempo, né? Relacionados a várias temáticas, home office, a questões de trabalho. Então, é bacana que você pode fazer esses cursos. Além disso, é possível ter alguns acessos diretos com recrutadores. Então, ao invés de você se candidatar, aplicar para uma vaga, você também tem como mandar uma mensagem inbox diretamente para quem está gerindo aquela vaga. Então, é uma vantagem, digamos assim, um canal mais direto. São algumas das vantagens que tem o LinkedIn Premium. E aí, depois desses 30 dias, você reavalia. Vou querer continuar? Não vou? Porque a taxa é 40 e poucos reais ali, né? Próximo de 50 reais o valor mensal. Tá? Para quem está aplicando e está buscando recolocação, eu sugiro que até possa estender e ter, vale a pena pela mensalidade, que não é tão alta assim. Mas aí, nesse caso, explore bastante esses recursos. Tá? E quem não está buscando no momento, assim, talvez usa só os 30 dias gratuitos e aí não tem necessidade, né? É mais para quem está buscando mesmo uma recolocação. Vou ver mais uma perguntinha aqui, daí seguimos, depois vemos se chegaram mais algumas. Felipe, qual a melhor abordagem para iniciar conversas com as conexões? Bacana, ótimo. A gente pode, ali pelo inbox, puxar um assunto, né? Pode se apresentar. Eu sempre gosto da ideia de um pitch de apresentação. Eu até já dei uma aula sobre pitch, acho que ainda vai ter outras sobre, fiquem atentos, né? Daqui a pouco, quem não participou, para participar da próxima. Onde vocês conseguem, então, assim, fazer uma breve apresentação. Olá, eu sou fulano, né? Eu atuo em tal área, estou buscando, né, uma oportunidade em tal atividade, ou ainda, você pode simplesmente não estar buscando um trabalho e estabelecer uma conexão para networking mesmo. Então, dizer que você admira aquela empresa, né? Que você quer acompanhar mais o trabalho dessa pessoa, que para ti vai ser importante acompanhar o trabalho dela, né? As pessoas gostam disso, assim, de fãs, né? Então, dificilmente alguém te conecta e você não aceita a conexão, porque no LinkedIn é diferente, como eu disse, do que as outras redes sociais, onde nas outras redes a gente só permite pessoas que a gente tem mais vínculo, geralmente, porque você publica ali coisas mais de caráter pessoal, e como no LinkedIn é profissional, é um pouco mais aberto essa questão. Então, façam um pequeno pitch de apresentação que super ajuda, tá? Até parecido com o resumo que você tem, daqui a pouco pode até se inspirar nesse texto. E bem,
Existem algumas contas especiais, a gente tem como no LinkedIn, então, ter uma conta de anúncio de vaga, que isso é um espaço daí para recrutadores, para empresas, né? Então, existem alguns recursos adicionais, né? Que é o LinkedIn Jobs, que aí é quem está do outro lado, que é quem está buscando profissionais, certo? Então, tem o LinkedIn tanto Premium, relacionado a carreiras, que é esse que a gente estava falando, que é mais para o usuário. Tem, inclusive, alguns testes de perfil que você pode fazer lá. Então, são outros recursos legais que tem no Premium e que, como eu falei, né, por esses 30 dias a gente pode testar de forma gratuita. E tem esses outros, então, ligados a negócios, que é para divulgação também de promoções, de campanhas, de vendas, de serviços, de produtos, e também para contratação, que aí é para quem são os RHs, como a gente estava falando, tá? Então, são contas especiais. A gente usa a conta carreiras, né? A conta de usuário padrão, né? Certo? Então, aqui mostrando um pouquinho para vocês alguns dos cursos que tem ali na plataforma do Learning, que é como desenvolver a resiliência, contratação por desempenho, como escutar de forma eficaz. Eu já falei há pouco de gestão do tempo, então são alguns dos cursos que tem lá. Trabalho home office, certo? Então, aqui só algumas telas para ir mostrando para vocês como que é, tá? Então, aqui, né, algumas orientações também de como você ser descoberto por recrutadores e gestores, de ficar atento às oportunidades. Então, tem algumas orientações lá também na conta Premium, certo? Visualizar as vagas em aberto. Então, quanto mais você for abastecendo lá o seu perfil de usuário, com dados do seu currículo, ele vai te pontuando, vai dizendo assim, quantos por cento que você está, se você já está bem ali dentro do ranking, para ser bem avaliado por recrutadores. Quanto ele mede essas informações pelo volume de dados que você inseriu lá no seu cadastro. E a qualquer momento a gente pode ir lá e ajustar. O que eu recomendo é que a cada 6 meses a gente faça um filtro, né? A gente possa, a cada 6 meses, fazer um ajuste do nosso perfil, tá? Porque coisas vão se modificar a cada 6 meses, assim como o nosso currículo físico, que a gente também pode ter ele virtual, né, em PDF, nós devemos a cada 6 meses fazer um pequeno ajuste, né? Daqui a pouco um curso novo que eu fiz, daqui a pouco dar uma repaginada nele. Então essas são informações que deve ser uma política para nós. Revisitar os nossos materiais relacionados à carreira, inclusive decidindo se eu ainda quero esse objetivo, se onde eu estou trabalhando tá legal para mim, se eu quero buscar outra coisa, né? Talvez esse não seja o momento de sair do nosso trabalho, né? A não ser que a gente encontre uma outra oportunidade melhor. Sempre o indicado é que a gente siga buscando oportunidades enquanto a gente está empregado, que é um pouco, você tem um poder de barganha, digamos assim, né? De buscar uma outra oportunidade um pouquinho mais facilitada quando você está empregado do que quando você está desempregado, mas não é uma regra, especialmente para esse momento, onde, por questão de necessidade, muitas empresas estão desligando alguns funcionários, não é por uma questão de que não seja um bom funcionário, de forma alguma, mas na maior parte das vezes porque realmente não tem como manter aquele salário, enfim. Então, que a gente possa estar atento, independente de nós estarmos empregados ou não, e seguir com as nossas conexões, quando é dia do aniversário de alguém, quando alguém postou uma coisa ali, a gente fazer interações, comentar,
as pessoas costumam ser recíprocas. Isso vale também para as outras redes sociais, né? Eu curti lá uma certa publicação, escrever um comentário, isso vai, digamos assim, criando um vínculo também de você com aquela sua conexão. Então, não é só se apresentar para a pessoa e procurar um emprego, é fazer essas interações ao longo, e isso requer um investimento de tempo da nossa parte, de energia. Então, talvez você possa programar dentro da sua semana, tal dia da semana, por 1 hora, eu vou lá e vou, ou sei lá, pelo menos 2 vezes por semana, eu vou mexer por alguns minutos lá no LinkedIn. Coloca o aplicativo no seu smartphone, que é mais usual, mais funcional, e faz essa interação. Além de fazer publicações, como eu já falei há pouco, para ser visto, para estar ali de fato na rede mesmo, né? E não simplesmente um fantasma que você só vai usar da sua rede quando você precisar. Isso vale para tudo. Vamos supor que você está precisando de alguma coisa. Você nunca lembra da pessoa, mas vai lembrar justamente na hora que você precisa. Lá vem ele me pedir alguma coisa. Por que a gente não pode fazer contato com as pessoas sem querer alguma coisa em troca, né? Ofertar talvez alguma coisa, divulgar algum curso, alguma coisa que a gente achou legal, compartilhar com as pessoas essa informação. Então, assim a gente vai também entregando, né? Porque senão fica chato, a gente só está sugando das pessoas. É legal que a gente também faça o processo inverso e tenha essa reciprocidade. Isso é bastante importante em todos os relacionamentos. Quando é aniversário de alguém, a gente lembrar, felicitar a pessoa. Enfim, você achou bonita a publicação dela, ou não só bonita, né? A roupa que ela tava, ou a comentário que foi feito, alguma frase específica. Comenta isso, não diga só, eu gostei, ficou legal. Cita, o feedback ele é mais verdadeiro quando a gente consegue trazer algum elemento daquilo que foi feito e diga assim, tal aspecto lá que você trouxe, eu gostei muito, porque aí mostra que você prestou atenção, que destacou aquele ponto específico, tá bem? E falando já mais um pouco do próprio Instagram e o próprio Facebook, que são as grandes redes sociais que a gente usa hoje também, né? Em especial, especialmente hoje ainda mais o Instagram até do que o Facebook, ele está tomando mais espaço e são plataformas agora integradas. Lá, como que a gente pode buscar oportunidades de trabalho também? É um pouco do que eu ia dizendo para vocês há pouco. Fazer uma publicação de alguma coisa relacionada ao trabalho, você lendo um livro, ou você publica a capa de um livro, ou mesmo o conteúdo lá, uma frase específica que você leu. Gerar conhecimento, gerar conteúdo, né? Para que as pessoas queiram te seguir, queiram te acompanhar, que você está tendo um nível de entrega interessante que vale a pena ela continuar lendo as tuas publicações. E de repente, alguns contatos inbox a gente pode fazer com quem a gente tem uma proximidade maior, mesmo perguntando se está sabendo de alguma oportunidade. A gente não deve se sentir mal de pedir coisas para as pessoas, especialmente se a gente também está entregando conteúdo, coisas legais. Então, não se sintam mal por pedir para alguém, tu sabe de alguma oportunidade na área tal, eu estou buscando, né, estou migrando para essa área, ou no momento eu estou sem trabalho, se tu souberes de alguma coisa, não é ofensa alguma. Vamos pensar o processo contrário, se alguém nos pedisse, a gente também não gostaria de ajudar,
Claro que vai ter pessoas com as quais a gente vai entrar em contato e elas nem vão nos responder, talvez. E nem é, na maioria das vezes, porque elas não querem nos responder. É talvez porque a pessoa nem viu, ou porque ela está muito ocupada, atarefada com outras coisas, e aquilo não chega a ser uma prioridade para ela, né? Então, que a gente não desista e não se sinta inconveniente por fazer esses contatos, tá bem? Deixa eu ver outras perguntinhas que apareceram aqui para a gente seguir conversando, tá? Também já deixo as minhas redes aqui, vocês podem me acompanhar tanto pelo LinkedIn, né? Que eu coloquei aqui o canal de contato, o YouTube, o próprio Instagram, certo? Coloquei meu e-mail também para alguém que quiser tirar alguma dúvida também no privado, tá? A gente pode seguir em contato. Vamos ver aqui as outras perguntas. Legal. Vamos ver aqui, não quero perder nenhuma, tá? Qual a melhor? A do Felipe aqui, já li há pouco, né? Outra pergunta. Quão detalhado deve ser a descrição das atividades na experiência profissional? Adorei a pergunta. Olha só, lá na atividade, nas experiências profissionais, é super importante que a gente dê um panorama. Isso muitas pessoas falham aí, tá? Tanto no currículo quanto no LinkedIn. É uma falha que aparece na sua apresentação, na forma de você se apresentar, né? Que não deixe de ser uma apresentação, né? Pensando no seu currículo, no seu LinkedIn como um todo. Então, tome o cuidado de colocar coisas que uma pessoa que não é da área também, ela consiga compreender e ela tenha a dimensão de todas as atividades que você fazia, porque às vezes o nome do cargo não dá essa dimensão e as próprias atividades também não dão essa ideia do quão complexo era o que você desenvolvia, o que você desenvolve. Então, pense assim, como que vai ser fácil de entender, palavras-chave, inclusive uma dica que também eu acredito ser valiosa. Olhe o que os anúncios da vaga estão pedindo. O anúncio da vaga está pedindo conhecimento em tal coisa, experiência em tal coisa. Se você tem e é uma vaga que você pretende, faz esse ajuste no teu currículo usando aquelas palavras de referência, tá? Então, por exemplo, mapeamento, levantamento de informações, produção de relatórios relativos a tal coisa, relacionamento com clientes, fornecedores, controle de estoque, pesquisa de satisfação, sabe? Entre em detalhes. E outro detalhe importantíssimo, que bom que eu me lembrei, além de colocar na experiência profissional as principais atividades, você pode acrescentar no mesmo tópico, bastante atenção para essa parte, um item chamado assim, principais realizações, ou realizações, se você preferir. E aí você coloca 2 pontos e dá um destaque para alguns projetos que você participou naquela empresa, por exemplo, implantação da metodologia tal, ou do software tal, ou participação no grupo de planejamento estratégico, né? Então, assim, dê destaque nesse item, na exemplificação das próprias atividades que eram desenvolvidas, dê um destaque especial colocando principais realizações e ali você detalha, porque aí mostra aquilo que você trouxe de diferencial para aquela oportunidade onde você estava inserido. Mostra mais valor para você enquanto profissional, tá bem? Vamos ver outra perguntinha aqui. Ficou claro essa parte? Atividades que não geram certificado, lives, por exemplo, vale a pena inserir no LinkedIn? O que eu te digo? As atividades que não geram certificado, nós não precisamos colocar, né? Não tem necessidade de ser colocado lá, porque nós não temos uma comprovação, tá? Mas o que dá para fazer é você, por exemplo, tirar uma foto de você participando da live
ou da tela lá que está sendo divulgada durante a live, você fazer um print e você publicar lá no seu LinkedIn, né? Então, assim, participando, né? Me aprofundando em tal área, aproveitando o tempo para me qualificar, sabe? Usa como algo que vai contar a seu favor, como uma publicação, não talvez lá na lista de certificações, porque não tem o certificado dos cursos, né? Mas como uma atividade que você esteve envolvido e que, enfim, fala um pouco a teu respeito de alguém que está buscando se desenvolver cada dia mais. E uma outra pergunta aqui: tenho mais de 50 anos. Como me destacar para conseguir uma oportunidade? Algum diferencial importante? Legal também, super gostei. Eu acho que é algo que a nossa população, nós todos vamos cada vez mais, ainda bem, né? Envelhecer, que a gente envelheça de forma saudável. Claro que de forma alguma, eu estou dizendo que 50 anos, né, é muita coisa, pelo contrário, porque hoje a nossa perspectiva de vida é até os 100, né, ou até mais do que isso, contanto que a gente cuide da nossa saúde, especialmente também neste momento. Então, o que dá para fazer para se destacar lá? Principalmente pelo teu resumo profissional, colocando assim a tua bagagem, né, as tuas experiências, o quanto você conhece e domina sobre uma área específica, né? Porque isso dá credibilidade, certo? E também dá para fazer alguns contatos no inbox ali, nas mensagenzinhas no privado, para algumas pessoas de RH, de algumas empresas, né? Ou mesmo não só de RH, pessoas que são, daqui a pouco, têm um papel de gestão numa área específica que é do nosso interesse, enfim, que tem a ver com a tua bagagem também, tá? Então são formas aí e fazer essas publicações para o teu feed de notícias ali ficar rodando para que as pessoas consigam te visualizar, que chame atenção. Tá? Então não tenham medo, assim, não fiquem tímidos nas redes sociais. Às vezes as pessoas me perguntam, Luciane, mas eu vou estar me autopromovendo, isso eu não tenho esse perfil. Pessoal, tem uma linha tênue entre essas duas coisas, tá? A gente colocar algumas coisas que a gente faz não é e não é, né, uma autopromoção, assim, isso não é feio, isso não é errado. Se as pessoas não sabem o que você faz, como que elas vão te propor alguma coisa ou mesmo, de repente, te recrutar, te convidar para uma entrevista? Certo? Então, coloque coisas que você está fazendo. Certo? A gente não precisa só publicar uma foto quando a gente faz um passeio, a gente pode publicar fotos intelectuais de coisas que a gente está estudando, né? De coisas que a gente está trabalhando. Quando a gente vai para um evento, né? Agora um evento online, a gente também pode publicar. Isso fala sobre a gente, sobre o nosso jeito. As redes sociais, elas são muito investigadas. Às vezes o candidato está lá falando sobre ele, né? Se apresentando para o recrutador, e o recrutador está aqui pesquisando nas redes sociais. Como que é essa pessoa, enquanto pessoa? Porque a empresa, quando contrata, ela contrata o indivíduo como um todo, não contrata só o profissional. Então, fiquem atentos, assim, para tomar cuidado com questões muito polêmicas, né? Não se envolver em questões muito polêmicas, partidárias, né? Ou mesmo ligadas a questões do esporte. Às vezes o pessoal chega a ser agressivo, né? Com algumas... Porque, enfim, é contrário a uma questão ou outra. A gente, claro, deve se expressar, né? Não estou reprimindo ninguém, né? Não é essa a ideia, mas sempre com cuidado, com sutileza, sempre respeitando o outro também, colocando o nosso ponto de vista, mas também sempre sendo muito uma pessoa de fácil convívio, uma pessoa harmônica. Dificilmente uma empresa vai querer alguém que
que não tenha um perfil de harmonia, que seja alguém muito explosivo, irritado, certo? Enfim, exceto algumas exceções para algumas posições específicas, tá? Então, gente, vamos ver se tem mais alguma última aqui, pergunta. Eu quero colocar, antes da gente estar aí para a última pergunta, uma consulta, uma última consulta aqui para vocês, tá bem? Vou contar com as participações aqui. Que é, se você teve algum insight, tá aberta a consulta, se você teve um insight durante aqui a nossa conversa, sim ou não, seja bem sincero, tá? Teve alguma coisa que você lembrou assim, poxa, posso aplicar isso aqui, posso implementar isso aqui, posso deixar de fazer isso daqui, né? Tá saindo com alguma pequena informação, mesmo que pouca, né? Mesmo que muito pequena, porque você já dominava, já conhecia esse assunto, tá? Então, mas seja bem sincero, porque isso também nos ajuda, né? No sentido, e para quem não foi, né? De repente, não está saindo com nenhuma informação nova para implementar aí, que possa até nos dar uma dica, o que gostaria de saber, e que a gente possa daí seguir conversando também em outros meios de contato, tá bem? Eu vou fechar aqui a pesquisa e vou também compartilhar, então, com vocês, tá? Eu fiz rapidinho aqui, nem todos preencheram, né? Mas a gente teve 88%, então, dizendo que sim, 12% que não, né? E eu super agradeceria também quem não teve nenhum insight que pudesse também nos chamar, enfim, no pessoal ou mesmo por aqui com alguma pergunta ainda que teria, tá? Então, eu vou finalizar com essas duas perguntas que a gente ainda tem aqui, certo? Quem está em transição de carreira, vale ressaltar as experiências que não pretendo mais atuar? Excelente pergunta. O que você pode fazer para quem está migrando para outra área, fazendo uma transição? A gente não tem como anular as nossas experiências, a gente pode colocar as principais, não precisa colocar todas, né? Então é uma escolha que a gente tem, no currículo mesmo a gente coloca só 3, no máximo 4 experiências, a gente faz uma seleção, sempre daquelas mais relacionadas com a vaga pretendida atualmente. Mas você também, se quiser colocar todas as experiências, pode, e de repente dar um destaque especial para algumas atividades que, mesmo que não são as mesmas que você vai desenvolver nessa nova intenção, mas que elas de alguma forma mostram que você tem alguma cancha, que você tem, né, um certo domínio que pode ser útil também, mesmo que numa função diferente, tá? Então, às vezes é a forma como a gente coloca a informação, certo? A gente pode dar um viés mais relacionado para a área que nós estamos migrando, tá bom? Então, faça essa leitura. E temos aqui uma outra pergunta. Lu, tem um participante que é deficiente visual, tu pode falar em voz alta suas redes sociais novamente? Falo sim, claro, com toda certeza. Super obrigada por também estar participando conosco. As minhas redes sociais, tanto do LinkedIn quanto do YouTube, Lu de Luciane, né? Lu Linden, que é meu sobrenome, letra L de Luciane, letra I de igreja, N de navio, D de dado, E de escola, N de navio, bem fácil, Linden. E o Facebook e Instagram é Lu Linden, igualzinho, só que com a palavra carreira junto, tanto Instagram quanto Facebook. E o e-mail é lucianelinden, meu nome e sobrenome, .psi, que é de psicóloga, né? Só as primeiras letras, psi, @gmail.com. lucianelinden.psi@gmail.com, tá bom? E eu fico à disposição em todas essas redes, também pelo e-mail, para a gente seguir em contato e também para outros momentos que a gente vai ter com outras aulas também. Quero desejar sucesso a todos vocês, que vocês fiquem bem e busquem sim sempre estar olhando para a carreira de vocês, desenvolvendo ela, independente de estarem empregados ou não. A gente precisa cuidar
da nossa taxa de empregabilidade, do quanto eu seria empregável hoje se eu estivesse fora do mercado de trabalho, certo? Quanto mais a gente estiver atento a isso, melhor será para a nossa vida, para a nossa carreira também. Mais fácil vai ficar para essa retomada. E então, sucesso a todos e a gente se vê por aí. Abração. Super obrigada por estarem aí conosco.